Crianças, vamos resolver hoje a avaliação de história, a última avaliação do bimestre, né? Vocês terão que terminar para devolver lá na escola junto com o PET amanhã, quarta-feira, no máximo quinta-feira, tá? Preencher o cabeçalho normalmente, a data de hoje, 5/10/2021. A criação da roda provocou uma revolução nos meios de transporte. Mesmo sendo rudimentar e muito pesada, foi possível deixar o transporte mais efetivo quando foram usadas em carros tracionados por animais domesticados pelo homem. Sobre os meios de transporte na pré-história, observe o texto e a charge para responder às questões 1, 2 e 3. Será que essa invenção não vai causar mortes? É só não usar como um selvagem. Leia a charge sobre ela. Então aqui, né, observar aqui a charge e vamos às questões. Enumere os meios de transporte de acordo com o surgimento deles na história da humanidade. Como que você vai enumerar? Você vai enumerar começando do número 1, de acordo foi evoluindo. O que aconteceu primeiro? Como que era que as pessoas se locomoviam? A pé, usando sapatos feitos com couro de animais, meio de tração animal ou de condução pelo homem utilizando a roda, somente a pé, canoas e botes feitos de troncos de madeira, bambus e juncos. O que foi primeiro? Aqui você põe o número 1. O que foi depois? Número 2, depois 3 e depois 4. Não é marcar X, é numerar. De acordo foi evoluindo. No texto 2, no texto, de qual invenção o homem da pré-história fala? Aqui, ó, de qual invenção que ele está falando? 3. A charge anterior tem como tema o trânsito. Essa charge aqui, ó. Fazendo uma ligação entre o fato histórico mostrado e a atualidade, qual é a crítica feita no texto? Você vai marcar X em apenas uma. Atualmente, a mesma quantidade de veículos no início dos tempos pré-históricos. A quantidade de carro hoje em dia é bem menor que nos tempos pré-históricos. Na pré-história, a quantidade de carros era muito pequena comparando com os dias de hoje. Na pré-história não existiam carros. 4. Sobre o trecho da música abaixo e os conceitos de migração do povo brasileiro, assinale a alternativa que melhor representa a ideia do autor. Para todos é o nome da música. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou da estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Para todos é o nome da música e o cantor é Chico Buarque de Holanda. Há entre as inúmeras famílias brasileiras pouca diversidade étnica e cultural. O nome da música para todos é uma brincadeira sobre a pouca mistura étnica da população. Mostra a ideia da grande diversidade cultural e formação do povo brasileiro. Mostra a ideia de que apenas os estados miscigenados mencionados compõem a grande quantidade da população brasileira. Então aqui, o que esse trecho dessa música vem mostrar? Apenas uma você vai marcar aqui. Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas. Leia os textos com bastante atenção e resolva a questão 5. Texto 1. Cidadania é o conjunto dos direitos e deveres de um indivíduo. É o que torna a pessoa um cidadão ou integrante pleno de um Estado. Texto 2. Desta forma, cidadania é um texto associado à vida e sociedade. Porém, com o passar do tempo, o conceito de a prática adequa-se às necessidades de cada época. Nos textos 1 e 2, temos definições diferentes de cidadania. Marque a única alternativa que não está correta. Sobre cidadania aqui, o que não está correto? Cidadania está associada a uma vida sem nenhum direito. Cidadania é um termo associado à vida e sociedade. Com o passar do tempo, o conceito de cidadania se adequa às necessidades de cada época. Só uma não está contendo no texto acima. Ao longo de sua trajetória no planeta, a humanidade encontrou formas diferentes de comunicação. As sociedades se expressaram por meio da oralidade, de símbolos e de desenhos até que a escrita surgiu. 6. Observe a gravura. Ela mostra a imagem de uma pintura rupestre. Descreva o que você vê. O que você vê nessa pintura? O que essa
O que quis dizer aqui, comunicar o que aqui através desse desenho? 7. Observe fotos de um importante patrimônio cultural, histórico-cultural de nosso estado de Minas Gerais. Construção do período colonial em Ouro Preto em 2 diferentes momentos. Então nós temos aqui a figura 1, Rua dos Vigários e dos Canários, 1940, altura do Pilar. Figura 12, Rua do Pilar, 2019. Isso aqui foi em 1940 e aqui 2019. Agora você vai marcar V no que for verdadeiro e F no que for falso. Não é X, é verdadeiro e falso. Sobre essas duas imagens. Há muita diferença entre a fotografia atual e antiga. A rua retratada ao longo dos anos teve seu nome substituído, trocou de nome. A paisagem mantém grande parte das suas características originais. Nas duas imagens há mais elemento da paisagem natural do que da paisagem modificada pelo homem. As únicas diferenças entre a fotografia de 1940 e a atual 2019 são o calçamento que perdeu os pés de moleque e a capistrana, os postes de luz antigos e as árvores que cresceram na parte de cima. Para resolver a questão 9, leia atentamente o texto abaixo. Indígenas brasileiros. Os indígenas brasileiros não tinham mais que rudimentos mínimos de um calendário sem qualquer teorização ou padronização. Conheciam apenas as 4 fases da lua e sua repetição cíclica e notavam algumas mudanças como as épocas de calor, chuva, frio, cheias dos rios, piracema e amadurecimento dos frutos. Não dividia o dia em horas. Algumas tribos, como as dos Guaranis, conheciam 2 estações, do sol, Coaraciara, e das chuvas, Almanaraara. Os Krengangues, no sul do Brasil, contavam até 10 dias passados ou futuros, usando os 10 dedos das mãos. Ninjiqué significa mão e tem quer dizer com. Reunidos esses ordinais com a palavra sol, obtinham os dias da semana e com a palavra lua as semanas. De acordo com o texto, todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto só uma que não é verdadeira, você vai marcar um X. Os indígenas brasileiros não tinham mais que rudimentos mínimos de um calendário sem qualquer teorização ou padronização. A tribo dos Guaranis conheciam 2 estações, do sol e das chuvas. Os Krengangues do norte do Brasil contavam até 10 dias passados ou futuros, usando os 10 dedos das mãos. Os indígenas tinham noções de tempos, conheciam as 4 fases da lua e sua repetição cíclica e notavam algumas mudanças como as épocas de calor, chuva, frio, cheia dos rios, piracema e amadurecimento dos frutos. Os habitantes das tribos não dividiam o dia em horas. Qual dessas não é verdade de acordo com o texto, você vai marcar, tá bom? E hoje a gente finaliza aqui as nossas avaliações.